Joinville, bom dia! Bom dia, Santa Catarina! 8 horas 3 minutos, 8 e 3. Hoje é segunda-feira, dia 7 de outubro de 2019. Vamos aos destaques desta edição do Jornal da Manhã, parte local. Jack vence mais uma na Copinha. Palmeiras tropeça e Flamengo abre vantagem na ponta do Brasileirão. Udo volta atrás, Cozip vai ser pela testada, ou seja, Joinvilense pagará menos. Começa hoje campanha pela vacinação contra o sarampo. Novo caso de feminicídio na região. Mulher de 60 anos é morta pelo namorado em Itapoá. Em Itapoá não, perdão. Na Praia do Ervino, em São Francisco do Sul. Primeira audiência do caso Gabriela, houve o suspeito de matar a jovem. Lei não é cumprida e pacientes diagnosticados com câncer não iniciam tratamento. Estes e outros assuntos, a partir de agora, você vai ficar bem informado. São 8 horas 4 minutos, 8 e 4, e nós começamos com a previsão do tempo. Tempo chuvoso, tá uma garoinha aí que deixa tudo molhado, tá assim a madrugada toda e continuamos assim, então não precisa nem dizer, né? Atenção redobrada ao trafegar aqui pelas ruas de Joinville, pelas estradas nem se fala, né? Tempo nublado, chuvoso e a situação de pistas escorregadias. Temperatura nesse momento na área central é de 17 graus e hoje é o dia mais feio da segunda. Sabe aquela história de segunda com jeitão de segunda? Pois é isso, hoje é tipicamente uma segunda com jeitão de segunda. Tá escuro, tá feio, tá chovendo, né? Chovendo que a gente fala é uma garoinha chata presente aí, né? E aí as condições, né, feias, mas necessárias pelo menos, né? Porque era necessário realmente essa chuva, porque a estiagem, pelo menos se não muito aqui na nossa região, mas em Santa Catarina, tá se agravando. E essa condição, né, de tempo instável ajuda pelo menos um pouco. Não vai chover muito hoje não, né? É mais aquela questão de uma chuva fininha, então ela está presente em praticamente todo o dia de hoje. Serão 7 milímetros de precipitação, então não é muita coisa, mas como é fininho, significa praticamente o dia todo nessa condição chuvosa. Garoinha, tempo nublado com chuvas isoladas ao longo de todo o período. A temperatura aqui é da casa de 17 graus, agora vai subir até 23, 24 graus e não passa disso hoje, temperatura contida também. O bom dessa história, primeiro é que essa condição de instabilidade é boa, porque estava muito seco. Segundo, porque a umidade relativa do ar fica numa condição ideal. Estamos hoje com 62%. 62% de umidade relativa do ar, o que é ótimo. E os ventos também bons, entre 10 e 12 km por hora, vento na direção sudeste. Legal, né? Segunda-feira, né? Feia, mas tá bom, né? Tá feio, mas tá bom, porque é necessário. Agora, a partir de amanhã, essas condições do tempo melhoram e gradativamente a temperatura vai subindo ao longo da semana também, aquela escadinha, né? Amanhã já vai ser... Amanhã ainda não, né? Amanhã é praticamente a mesma coisa em questão de temperatura. 24 graus hoje, amanhã também 24, 25. Só que amanhã o sol volta a brilhar e as condições do tempo serão bem mais claras, né? A partir de terça-feira. E a partir de quarta, a temperatura é mais quente que a de terça. Quinta, mais quente que a de quarta. Sexta, mais quente que a de quinta. Ou seja, é uma escadinha até o próximo final de semana chegar aí, ó. Teremos 30 graus até lá. Então é 24 hoje, amanhã também, 24, 25, depois vai 26, 27, 28, 29, 30 e assim vamos, sempre numa graduação para cima, cada vez mais quente. É a primavera que vai tomando cores de verão. Os dias também já estão mais claros, a não ser quando está assim chuvoso, como hoje, uma segunda-feira levemente mais escura. Essa é a condição para esta semana que estamos ainda recebendo a influência da umidade que chega direto da Amazônia aqui. São 8 horas, 8 minutos, 8
minutos desta manhã de segunda-feira. A boa notícia desta segunda vem por conta do nosso bolso. O nosso bolso está sendo poupado na marra, mas está sendo, né? Dupla vitória, hein? Numa mesma semana, o povo unido mostrou que jamais será vencido em Joinville. Conseguimos aquela história do fim do recesso parlamentar dos vereadores em julho. Acabou-se essa história na Câmara de Vereadores. É trabalho e chega de folga no meio do ano. Não é férias escolares, são vereadores. E aí, isso veio por água abaixo por unanimidade, inclusive. Segunda vitória foi a questão da COSIP. Essa não está ainda ratificada, mas já está anunciada, né? Porta-vozes da prefeitura já dão conta que o prefeito capitulou, né? Já dão conta que o prefeito, alegando aquela história de que, porque questões judiciais podem levar essa pendenga para os tribunais. Na verdade, não é nada de questão judicial. É a força do povo e a pressão dos vereadores junto à prefeitura que fez o prefeito capitular. Essa é que é a verdade na marra. Tem cada história, não tem eleição chegando, nada como uma eleição, né? Nada como uma eleiçãozinha à vista para fazer os vereadores serem mais sensíveis. E aquilo que eles não se mostraram sensíveis quando estavam longe da eleição, e aí mudaram a COSIP, agora, perto da eleição, e com os verdadeiros números da COSIP sendo apresentados, ali se tornaram mais sensíveis. E tanto assim que disseram não ao prefeito. Não, eu não vou aprovar a manutenção desse assalto ao bolso do consumidor joinvilense. Aí a prefeitura, ao invés de capitular também e reconhecer isso, vem com alegações de que não, vai dar problemas nas vias judiciais, aí vai judicializar o processo, vai ser lento, então a gente vai voltar. Não, vão voltar porque o povo quis, porque o povo está cansado de ter uma cidade feia, desorganizada, onde nada acontece, só buraco aparece novo, de novo só um novo buraco, de novo só uma nova incompetência, de novo só uma gestão passiva, que só promete e não cumpre. De novo temos uma administração que já podia ir embora um ano antes, capitular um ano antes também, podia renunciar um ano antes e ia fazer um bem à cidade. Mas a prefeitura diz que, olha, para evitar a judicialização, a testada vai ser predominante. E a COSIP volta ao que era isso que vale. Ainda bem, ainda bem. Portanto, hoje isso vai ser anunciado oficialmente e aí teremos a volta da COSIP original. Mas que essa volta à COSIP original seja também oficializada lá no papel, assinado, porque a gente não confia. Tem que ser assinado no papel, à vista de todos, para que já comece a valer em 2020. Chega de se pagar mais e mais e mais imposto e em troca nada. Literalmente nada de novo, nada de melhora. Pelo contrário, né? Uma cidade cada vez pior. Os vereadores também já sentiram, né? Foram duas no pé do ouvido na mesma semana. Os vereadores já sentiram que o povo está aceso. O povo está, né? Tá de olho. Tá de olho. O povo quer produtividade. É uma Câmara produzindo mais e melhor. Problemas não faltam para isso. Vamos torcer para que essa tendência continue daqui para frente. É o que se espera e é o que se merece. São 8 horas 11 minutos, 8h11. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos para falar de mais um caso de feminicídio na nossa região. Foi em São Francisco do Sul. Teve agressão também à mulher. Teve mais casos. Um final de semana violento aqui. E você vai saber da primeira audiência do caso Gabriela. Fique ligado, é só um instante e a gente já volta. Jovem Pan News Joinville. Jovem Pan News Joinville. São 8 horas 14 minutos, 8h14, você está acompanhando o Jornal da Manhã aqui na Jovem Pan News. Eu recomendo que você acompanhe, né, com imagem. Vá ao nosso perfil da Jovem Pan News no Facebook ou acompanhe pelo YouTube. Aí você fica bem informado e com imagem. Lembrando que a Jovem Pan News é a rádio que virou TV. Vamos saber do trânsito nesta manhã chuvosa de segunda-feira em Joinville? Trânsito com ele,
Bom dia, Fernando Gonçalves. Bom dia, Zé Martins, bom dia para os ouvintes do Jornal da Manhã, desejando a todos aí uma excelente semana. Vamos lá então, Avenida JK, sentido bairro Centro e também as proximidades da Rua 9 de Março, com a Dr. João Colim e Rua 15 de Novembro, com um fluxo intenso neste momento, quando são 8 horas 15 minutos, não perca a sua hora. Já também a Rua Dona Francisca, com vários pontos de lentidão, mas eu destaco o trecho desde a Rua Félix Reusemann até a Marquês de Olinda, com bastante lentidão. Rua Professora Tereza de Jesus Miranda Alves, até a junção com a Avenida Edgar Nelson Meister, também registrando um fluxo bastante lento. O motorista vai enfrentando dificuldades ao trafegar aqui na área central pela Rua Princesa Isabel, desde a Rua Dona Francisca até a Rua Doutor João Colim, assim como também a Rua Almirante Barroso, desde a Rua Marechal Floriano até as proximidades da Rua Machado de Assis, fluxo intenso, Osni. Trânsito lento. Com essa chuvinha, redobre a sua atenção. Exatamente, né? Aí é aquela história, né? Hoje é aquele dia típico de que não é acidente de grande monta e tal, mas é aquela batidinha, né? Aquela encostadinha, aquela, né? Que dá transtorno, que prejudica ainda mais o trânsito e mexe com o seu bolso, porque a batidinha, a raspadinha, custa dinheiro. Custa caro. Então, vamos dirigir com atenção, moderadamente, sem pressa. Sem pressa sempre. Um dia chuvoso, pista escorregadia, né? Aí mais ainda. São 8 horas 16 minutos e começa hoje, campanha contra o sarampo. Assunto de saúde, você já sabe, aqui no Jornal da Manhã. É para ele. Bom dia, Arivan Prohnol. Bom dia, Osni. Bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. Inicia nesta segunda-feira em todo o estado de Santa Catarina a campanha de vacinação contra o sarampo. Nesta etapa serão imunizadas crianças menores de 5 anos a partir de 6 meses de idade. A informação é da Divisão de Vigilância Epidemiológica. É bom lembrar que a campanha vai até o dia 25 de outubro. O dia D, este ano, será dia 19 de outubro. Pais e responsáveis devem procurar as salas de vacinação, acompanhado, é claro, de seus filhos. Santa Catarina recebeu cerca de 300 mil doses de vacina para este mês. Entre 18 e 30 de outubro, começará uma nova etapa da campanha, em que serão vacinados adultos entre 20 e 29 anos. Crianças entre 6 e 11 meses devem tomar a chamada dose zero, que é uma dose extra da vacina. A orientação é do Ministério da Saúde, que afirma que bebês nessa faixa etária têm mais chances de terem casos graves da doença que podem levar à morte. Normalmente, a criança deve receber a primeira dose contra o sarampo aos 12 meses e a segunda aos 15. Caso os pais não tenham seguido esse calendário, podem levar a criança menor de 5 anos para ser imunizado. Todos devem tomar 2 doses da vacina, com um período de pelo menos 30 dias de diferença entre elas, segundo a Divisão de Vigilância Epidemiológica. Bem, os pais devem levar seus filhos e levar, é claro, a carteirinha de vacinação. Santa Catarina já contabilizou esse ano vários casos de sarampo e todos eles oriundos, ou seja, contraídos fora do nosso estado. Quais são os sintomas, os clássicos da doença? Infecção no ouvido, diarreia, vômito, hemorragia, alterações neurológicas como convulsões e dores de cabeça, pneumonia bacteriana secundária e hepatite. A vacina vai estar à disposição, agora vai dos pais levarem seus filhos para imunizá-los. Qual é a meta de vacinação aqui em Joinville, Arivan? A meta, com certeza, é alcançar aí 95%, 96%, né, Osni? Tomara que a gente não tenha que aqui ficar, né, falando mais uma vez, olha, só 60%, só 70%, vamos lá, últimos dias, porque é doído, né? Uma coisa que é responsabilidade dos pais, é gratuito entre aspas, mas como diz o Orivan, a gente paga indiretamente, tá pagando e tal, mas enfim, não vai pagar nada para ele levar o filho lá para ser vacinado, então tem que vacinar, tem que se preservar, né? Tomara, né, Orivan? Que a gente não tenha que bater nessa tecla horrível de ser, olha, pais, não esqueçam de vacinar a criança e tal, aí é triste, né?
Tomara. Então começa hoje, já leva hoje, leva amanhã, não vai esperar os últimos dias, não vai esperar o chamamento, né? Porque o pai e a mãe devia ter vergonha de levar o filho lá nos últimos dias, porque a imprensa tanto bateu que só não sei quantos % vacinou e tal. Gente, é responsabilidade dos pais. Tem que levar os filhos para vacinar contra o sarampo. Não espere, tem essa oportunidade a partir de hoje. Tem que analisar dessa forma, é uma oportunidade a partir de hoje. E levar o seu filho para ser vacinado lá, né, na campanha contra o sarampo. São 8h20, 8h20. E hoje é segunda-feira, então segunda-feira você sabe que, infelizmente, tem aquela história do balanço do final de semana, né? Os casos policiais. E aí mais um caso de feminicídio. Mais um caso em São Francisco do Sul, na Praia do Irvino. Uma mulher de 60 anos foi morta pelo namorado. Conta essa história pra gente, Fernando Gonçalves. Então, Osni, a ocorrência foi registrada na madrugada de ontem em uma casa na Praia do Irvino. A vítima foi identificada como Hilda Angioletti, de 60 anos. De acordo com o delegado Rafael Ross, que lidera as investigações, a mulher teria sido morta com agressões e uma possível esganadura cometida pelo namorado dela, segundo informações. O suspeito, que não teve a identidade divulgada, entrou em contato com a família dela logo depois da morte e pediu para que os familiares chamassem a polícia. Segundo a polícia, ele esperou no local e não resistiu à prisão. Na tarde de ontem, o homem então foi levado para a delegacia de polícia de São Francisco do Sul e deve ser encaminhado então para a unidade prisional, a UPA do município. O corpo de Hilda foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, o IML, e o Instituto Geral de Perícias, o IGP, realizou coleta de provas e informações no local onde tudo teria acontecido, Osni. Triste, hein? E aumenta, já seriam 60 casos de feminicídio no estado esse ano. 60 em Santa Catarina. E vai aumentando. E vão aumentando os casos. Agora surge a informação de que mais um em Barra Velha é confirmar. Enfim, é triste, né? É triste a gente chegar segunda-feira e sempre ter novos casos, né? Nessa conjuntura aí. Triste também é ver que a lei é cumprida no caso de imposto novo, né? Se cria um imposto novo, tem alguma dúvida que vai começar a valer imediatamente? Não, né? Opa, aí é pra já. Mas quando é para beneficiar o cidadão, questões de saúde, por exemplo, aí não, aí a lei não é cumprida, e a lei nem é nova, hein? Lei não é cumprida. E aí pacientes que são diagnosticados com câncer não podem iniciar o tratamento, embora seja lei. Arivan. Exato, Osni. Lei essa que existe em Joinville já há alguns anos, aprovada pela Câmara de Vereadores do nosso município, dando conta de que, diagnosticada a doença em um homem ou uma mulher, câncer, tem que ser iniciado o tratamento 60 dias após o diagnóstico. Isso aqui em Joinville, lamentavelmente, não vem acontecendo. Em informação divulgada sobre o início da semana passada e confirmada na sexta-feira sobre o atendimento de pacientes pelo SUS, que serão recepcionados e atendidos no Hospital da Unimed para tratamento de radioterapia, a Secretaria da Saúde alegou que a contratação dos serviços na iniciativa privada vai levar ao cumprimento integral da lei. Só não diz quando, porque a lei diz que, diagnosticado a doença, o tratamento tem que começar em até 60 dias. No ano passado, Osni, 68% dos pacientes conseguiram começar o tratamento em até 2 meses. Hoje, segundo a Secretaria da Saúde, os números estariam em 80%. Olha isso, hein? Olha isso. É absurdo, né? É absurdo. Tinha que ser 100%. Tinha que ser 100%. Né? Ou 98%, porque tem aqueles casos que a pessoa sai do estado e tal, ou vem a falecer, enfim, mas tinha que ser muito mais do que 80%. Tinha que ser 99%, 98%. Enfim, lei tá aí, para ser lei. Lei é para ser cumprida, né? São 8h24 e mulher é presa em Jaraguá do Sul por tráfico de drogas. Vamos saber detalhes. Fernando Gonçalves.
Uma mulher de 50 anos foi presa, Osni, por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Isso aconteceu em Barra Velha. A prisão foi realizada pelo setor de investigação criminal da Polícia Civil depois de uma denúncia anônima de que a suspeita iria vender entorpecentes a um jovem de 18 anos. A polícia ainda apurou que o jovem iria revender a droga. Após a denúncia, a polícia realizou horas de campana e conseguiu então flagrar o momento em que os dois iriam realizar a transação, Osni. Os agentes abordaram a mulher e encontraram dentro da sua bolsa 3 porções de maconha, um caderno com anotações do tráfico. A mulher era organizada, hein? E um celular e uma quantia em dinheiro. Já com o jovem, a polícia apreendeu R$650 que seriam utilizados para adquirir a droga. Depois da abordagem, os policiais então foram até a casa da suspeita, no bairro Quinta dos Açorianos, onde encontraram 19 comprimidos de êxtase, uma balança de precisão e células de euros. A mulher e o jovem então foram encaminhados à delegacia de polícia da cidade para as medidas cabíveis, Osni. É, aquela história do crime organizado, né? O crime é organizado. O crime é organizado. Por isso que, né? Os que combatem o crime têm que ser organizados também. Mas aí tem mimimi. Muitas vezes, enfim. 8h26 e tem crise na base do governo Moisés. Mais uma crise dentro do PSL, dentro da base aliada. E o pivô da crise é um deputado joinvilense. Ali vamos pro Arnão. Exato, Osni. É o Sargento Lima, do PSL, que já andava inquieto com a demora do governo do estado em tomar mais providências na SC 418, a famosa rodovia que liga Joinville, São Bento, Campo Alegre e por aí vai. Com o passar do tempo, foi ficando mais insatisfeito. A indignação veio com a resposta de 2 linhas da Secretaria da Infraestrutura sobre o tema, considerada demorada e curta demais. Sargento Lima é da base e continua governista, mas não resistiu e fez um desabafo. Na sexta-feira, o caldo entornou e o Sargento Lima, ainda mais irritado, Osni, com o que se considera a falta de atenção do governo do estado para com a questão do reajuste dos salários dos policiais militares do estado, até porque ele foi eleito com o voto dos policiais militares. A bronca está no ar, Osni. Parabéns ao deputado joinvilense, né? Parabéns ao deputado joinvilense, Sargento Lima, pela postura, né? Tem uma coisa é você ser da base aliada, é você estar aliado, outra coisa é você dizer amém, é esperar passivamente pelo que não vem nunca. É a questão. Tá chato já, né? Tá chato. E claro que vão cobrar dele. Ele tem que ter uma postura também, com a sua independência. Tem que ter a postura com a sua independência. Tá certíssimo, Sargento Lima, nessa questão. E olha, teve a primeira audiência. Correu a primeira audiência aí do caso Gabriela. E nessa primeira audiência se ouviu o acusado de matá-la. De matar a Gabriela. Vamos ver como é que foi? Fernando Gonçalves. Osni, ocorreu então na última sexta-feira a primeira audiência de instrução no caso Gabriela Custódio da Silva, de 20 anos. A jovem, só para lembrar, foi assassinada no dia 23 de julho no distrito de Pirabeiraba. Apontado como autor do disparo que acertou o peito e matou a namorada, Leonardo Natan Chaves Martins, de 21 anos, é investigado por homicídio e fraude processual. Ele está detido no presídio regional aqui de Joinville desde o início, alegando que o disparo de arma foi acidental. A audiência começou por volta das 2h da tarde e Leonardo chegou 1h30 depois, algemado e conduzido por um agente da DAP sem falar com a imprensa. Marcelo Costa da Silva e Andresa Custódio da Silva, pai e irmã de Gabriela, foram ouvidos pelo juiz Gustavo Aracheski, que também colheu o depoimento dos policiais que atenderam a ocorrência, além dos profissionais que receberam a jovem no Hospital Bethesda e parentes dela.
todas as testemunhas de acusação. Na próxima sexta-feira, uma nova audiência será realizada e desta vez serão ouvidas então as testemunhas de defesa. Além de Leonardo, outras pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público. O pai de Leonardo, o Leosmar Martins, por fraude e posse ilegal de arma de fogo. E mais 2 envolvidos, Osni, teriam supostamente ajudado a esconder as provas do crime, mas estão com os processos suspensos. O advogado de acusação, Marco Aurélio Marcucci, acredita que os réus devam ir a júri popular. Tá aí, né? Na última sexta-feira, então, foi ouvido as testemunhas de acusação e nesta semana serão ouvidos as testemunhas de defesa, Osni. E aí, júri popular como é normal num caso desses, né? Então, vamos aguardar os desdobramentos, vamos acompanhando aqui os desdobramentos desse caso. Olha, a temperatura em Joinville agora aumenta para 18 graus. Abrimos o Jornal da Manhã, parte local com 17, agora 18 graus. Dá a impressão que parou de chover, mas não parou não, hein? Tá fininha. Sabe aquele farelinho? A famosa chuva do molha-bobo? Molha-bobo que você sai... da ideia de que não vou me molhar, tá parando, mas não para, e aí vai molhando. É uma chuva fininha, tá? Bem fininha, mas tá aí, tá tudo molhado, cuidado. 18 graus a temperatura. Fernando Gonçalves? Então, Osni, ainda para finalizar o noticiário policial do final de semana, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada por um homem, presta atenção nessa história, Osni, de 57 anos, que informou ter sido agredido pela ex-mulher ao ir buscar a sua filha no bairro Figueirinha. Isso aconteceu aqui do ladinho, em Guaramirim. No local, os policiais ouviram também a mulher de 44 anos que, por sua vez, disse ter sofrido ameaças e empurrões do ex-companheiro. Porém, os policiais verificaram que apenas o homem apresentava lesões. Após então não ter uma evidência de que se tratava de uma ocorrência da Lei Maria da Penha, os policiais registraram um boletim de ocorrência de termo circunstanciado devido à lesão causada pela mulher no braço do homem. Os dois, então, se comprometeram a comparecer em audiência no juizado especial. E para finalizar, um homem de 34 anos, agora um outro caso, e uma mulher de 46 anos entraram em vias de fato, pasmem, Osni, por causa de uma vaga de garagem. Isso aconteceu aqui do ladinho, em Jaraguá do Sul. A Central Regional de Emergência da Polícia Militar recebeu a informação por volta das 10h30 da manhã do último sábado. Uma guarnição então foi até o local e apurou que o homem de 34 anos e a mulher se desentenderam pela vaga de garagem. Então começaram a se agredir. De acordo com a Polícia Militar, eles utilizavam uma forma de metal para se agredirem. Ou uma forma, né, dependendo do que seria. Um termo circunstanciado foi registrado no local e eles se comprometeram, então, a comparecer perante o juizado especial. A troca de agressões, Osni, causou lesões em ambos. Absurdo, né? Absurdo. E essa questão que o Fernandinho falou ali da Lei Maria da Penha, porque o homem é que saiu machucado, é curioso, tanto é tão curioso, embora seja de pequena monta, mas é tão curioso que a gente está noticiando aqui no Jornal da Manhã. Mas é muito mais comum do que se imagina. É muito mais comum do que se imagina. São 8h33, faltando 27 para as 9. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos para falar do esporte. Jack ganhou a segunda seguida. Olha, coisa rara. E ganhamos do futsal também. Estamos nas quartas de final da Liga Nacional. Que vem o Timão. Enquanto isso, o Flamengo é mais líder do que nunca. Primeiro porque ganhou mais uma. E segundo porque o Palmeiras tropeçou, que é o vice-líder. Fique ligado, é só um instante e a gente já volta. Jovem Pan News Joinville. Jovem Pan News Joinville. São 8h37, 8h37, faltando 23 minutos para as 9 horas da manhã. Vamos falar de moda? O mundo da moda é com ela, Marcinha Neto. Olá, bom dia para você que está ligado na Jovem Pan.
Não é fácil saber quando combinar cores ou quando usar certo tipo de roupa. Se vestir bem é um aprendizado contínuo e para quem ainda tem esse tipo de dúvida, conhecer o próprio corpo e suas proporções vai ajudar na hora de escolher as peças para vestir. Se vocês estiverem acima do peso, por exemplo, prefiram as camisas com estampas lisas, cores mais neutras e escuras. Fujam das listras horizontais, pois essas alargam ainda mais o corpo. Já as listras verticais afinam e aumentam a silhueta. Para os mais baixinhos, as calças com corte reto são ideais para alongar as pernas. Para os musculosos, evitem as calças muito justas para não marcar demais as coxas grossas. Por outro lado, aos homens com pernas finas, não é aconselhável o uso de bermudas compridas. Mostrem os joelhos. Para a numeração, a orientação é compor sempre peças assim, num caimento ajustado e adequado ao seu peso e na altura. Nunca usem roupas largas ou apertadas como se fossem vestidas a vácuo. Ah, mas existem camisetas e calças largas. Sim, realmente há calças e camisetas oversized com dimensões maiores. Porém, nesse caso, é uma questão de estilo e não de numeração. Quem costuma usar peças largas são os adeptos de estilo hip hop, geralmente, tá? A adequação também é um pouco complicada, pois às vezes não percebemos as reações à nossa volta, né? Um exemplo clássico são os homens que usam regata em quase todos os lugares que frequentam. Deixe esse tipo de camiseta para academia, praia, piscina ou um passeio ao ar livre, ou seja, se vistam conforme a ocasião e local frequentado. Já viu alguém usar bermuda na missa ou em um casamento? E a idade? Há quem afirme que devemos nos vestir de acordo com a nossa idade, contudo isso é bem relativo. Não é porque um homem tem 60 anos que deve usar calça de alfaiataria, camisa e boina. E um erro bastante comum é combinar peças muito coloridas no look. Se vocês têm dificuldade em mesclar certas tonalidades, usem cores neutras como preto, branco, bege, caqui e outras, e daí não tem erro. Colocou uma camiseta amarela vibrante, optem por uma calça jeans ou uma de sarja preta e um tênis igualmente preto, tá? A camiseta será o destaque no visual e não deve ter mais nada chamativo tentando brigar pela atenção com ela. Outro fator importante quando falamos de cores é saber qual fica melhor com o seu subtom de pele. Pessoas com veias, é isso mesmo, veias roxas ou azuis, ficam melhores com cores frias e neutras. Já as pessoas com veias verde amarronzadas combinam com cores quentes e neutras. E as com veia verde azuladas são sortudas e podem usar qualquer coloração. Seja criativo e não perca as dicas de moda comigo, Marcinha Neto. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Marcinha Neto. 8h39, faltam 21 para as 9. Olha, a Prefeitura de Joinville, por meio da Secretaria de Assistência Social, vai empossar no dia 10 de janeiro de 2020 os 15 novos conselheiros tutelares eleitos ontem, em votação eletrônica realizada no Colégio Celso Ramos. O mandato é de 4 anos. Concorreram 79 candidatos. A disputa foi dividida para 5 vagas em cada um dos 3 conselhos tutelares da cidade. O salário deles? O salário é bom, hein? R$ 5.183,61. Conselho Tutelar é um órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, composto por membros eleitos pela população, responsável por zelar pelo cumprimento dos direitos das crianças e dos adolescentes. Bonito, né? Só que o que se viu nos últimos dias foi uma autêntica campanha política. A politização nessa eleição foi lamentável, eu diria. Assunto para Ananias Cipriano. Bom dia, Ananias. Bom dia, Ozi e ouvintes do Jornal da Manhã. O que deveria ser eminentemente técnico, afinal, cuidar da criança e do adolescente a partir da legislação vigente, é uma função técnica. Ou seja, profissionais adaptados e compatíveis à função, não o simples exercício político para atuação nesse período. Infelizmente, não se consegue no Brasil mensurar o que é político e o que é técnico. Nós estamos vendo no Supremo Tribunal Federal, na verdade. Lá é técnico, eles fazem político. O caso do conselheiro tutelar, ele é técnico, não político. Mas a ascensão para esse cargo, ele é político. E aí existe toda aquela mazela política, mazela eleitoral, que acaba prejudicando toda essa estrutura. Temos psicólogos competentes, temos advogados competentes, profissionais do direito, enfim, ou de outras profissões, pedagogos, que ao longo do tempo se prepararam para o trato.
Aqueles, então, os psicólogos com formação e especialização em áreas específicas afins com direito, enfim, esses são os profissionais adequados para o exercício da profissão. Mas nesse caso não. É a eleição quem define o novo conselheiro tutelar. Para piorar tudo isso, é a forma, o modus operandi dessa eleição. Nós vimos uma verdadeira campanha para vereador, por exemplo. Vote para isso, para mudar. Inclusive, eu estava vendo os vídeos dos candidatos. É a mesma linguagem utilizada para um candidato a vereador. Isso é um problema, porque nós estamos falando da vida de jovens, adolescentes, aqueles que vivem na periferia e precisa de um trato específico, de uma atuação específica. Perde muito esse modelo que nós vimos, esse modelo vigente no Brasil. Nós temos aí 15 conselheiros tutelares eleitos, numa eleição nesses moldes. Não se diz, no que não quer dizer aqui que eles sejam incompetentes, mas o que quer dizer é que essa eleição, esse modelo de eleição, ele não enriquece a função do conselheiro tutelar. Ele coloca uma função técnica numa atuação política ou no modelo político de se fazer a escolha que prejudica umbilicalmente essa situação toda. A pergunta que... Aliás, se alguém tiver dúvida disso que o Ananias falou, basta pegar o seu celular aí. Pega o seu celular. Muito provavelmente você vai encontrar lá no WhatsApp muitas mensagens pedindo voto de pessoas que você nunca viu, número de telefone que você não conhece, nunca viu, de repente chegou lá pedido de voto, como numa eleição política para vereador, normal, como vamos ter ano que vem. Quer dizer, a prova, né, tá cabal de que teve a politização. Aí eu perguntaria, Ananias, será que não seria o caso da escolha desses conselheiros tutelares ser definida por um concurso? Não seria muito mais justo, mais honesto, mais decente, mais limpo? Utilizar técnicas que são factíveis, né? Técnicas que podem trazer resultado. Os candidatos fazem parte desse processo de escolha, foram eleitos, muitos atuam de maneira muito interessante, eu conheço alguns. Só que será que não é hora de pensar numa outra forma de aderir esses novos conselheiros? Não é técnico. Técnico é técnico, não tem outra discussão. Faz um concurso, faz uma análise, uma banca, pega profissionais de várias áreas, enfim, faz um concurso, faz bancas e tal. É uma forma de colocar o Conselho Tutelar numa posição diferente. Hoje ela é política. É verdade. Nada contra os que foram eleitos, né? Tomara que sejam realmente bons técnicos lá. O cargo é nobre, né? O Conselho Tutelar precisa, mas é para se pensar nisso, né? E muitos vão se empolgar, vão ser candidato, aí você vai dizer, já vai ser candidato a vereador. Agora tá. É um direito deles também, né? Não vamos também brecar, proibir, mas vão se empolgar com esse voto. Olha, os eleitos em cada um dos conselhos, os mais votados, tiveram 600... o Conselho Tutelar 1, lá o Júnior, fez 639 votos. Que é um número muito interessante para uma eleição para vereador, porque para vereador você é obrigado a votar. Para conselheiro tutelar você não é, então posiciona essa pessoa como um provável candidato. Numa eleição espontânea, que não é obrigado a votar, a Soraya Francini foi a mais votada pelo Conselho Tutelar 2, fez 548 votos. Claudine vereador Alves. Em Araraquari é eleito com o número de votos do menos votado na eleição para conselho. Exatamente. No Conselho Tutelar 3, a Claudine Alves fez 349 votos. Quer dizer, são votações expressivas, só estou falando dos mais votados, né? Dos mais votados. O menos votado, dos 5 eleitos, a professora Dani fez 237 votos. Também expressivo. No Conselho Tutelar 2, Roberto Zacarias fez 269. Reeleito, não, Zacarias. Reeleito. A Cida Girardi, é parente do Girardi vereador? Não sei, pode ser. já tô fazendo a ligação, mas por achismo. A Cida Girardi fez 333 votos. Quer dizer, são votações realmente, parabéns aos eleitos, né? Nada contra os eleitos e tal, mas fica o questionamento aí para se ver isso, pensar nisso, porque é uma função técnica, né? Como disse o Ananias. Então, por que essa eleição com nível de politização, aí já tem vereador que quer a sua estrutura junto ao Conselho Tutelar e tal, aí juntou um salário alto de 5 mil e pouco,
juntou a política, isso um ano antes da eleição municipal, aí acaba nisso, né? Uma eleição politizada, infelizmente. São 8h47, faltando 13 para as 9. Vamos falar de esportes, de vitória de Jack, ou melhor, vitória de Jacks, porque foi no campo e na quadra. Vamos chamar Gabriela Bento. Bom dia, Osni. Bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. Osni, o Joinville Esporte Clube jogou ontem a sua primeira partida do retorno da Copa Santa Catarina. Depois de vencer o Almirante Barroso em casa na última quinta-feira, o tricolor venceu novamente o Barroso, só que dessa vez em Itajaí, pelo placar de 3-0. Fazia mais de um ano que o Coelho não vencia 2 partidas seguidas. A última vez foi justamente na Copa Santa Catarina, só que de 2018, nas primeiras partidas. A próxima partida do Jack será nesta quarta-feira contra o Avaí, em Florianópolis. No primeiro turno, na Arena, o Jack perdeu para o time da capital por 2-1. E o jogador Lucas Senna é dúvida para essa partida. Isso porque o atleta sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo no jogo de ontem contra o Almirante Barroso. Mas hoje será reavaliado aqui em Joinville. Pela Série A do Brasileiro, jogaram no sábado Vasco 0, Santos 1. O Vasco chegou a perder um pênalti nesse jogo. São Paulo 2, Fortaleza 1. Grêmio e Corinthians empataram sem gols. Bahia 1, Atlético Paranaense 2. Boa vitória do Atlético, até porque é difícil ganhar do Bahia lá na casa deles, né, Osni? E Cruzeiro e Internacional empataram em 1-1 em um lance polêmico do pênalti do Cruzeiro. No domingo foi a vez de Chapecoense 0, Flamengo 1, também em lance polêmico no gol do líder. Ceará 0, Goiás 1, Palmeiras e Atlético Mineiro empataram em 1-1. O Botafogo perdeu para o Fluminense por 1-0. E com essa derrota, o técnico Barroca foi dispensado do clube alvinegro. E fechando a rodada, CSA venceu o Avaí por 3-1. E com essa vitória, o CSA empurrou o Cruzeiro mais uma posição na zona de rebaixamento. E o Fluminense, que venceu o Botafogo, se afastou mais ainda do Z4. Falando agora de futsal, Osni, o Jack Crona venceu o Açoeva por 4-3 aqui no Centro Eventos Carl Hansen. A partida valia pelas oitavas de final da Liga Nacional de Futsal. O Jack chegou a vencer a partida por 4-0, mas aí deu uma parada, aliviou ali nos gols contra o Açoeva, deu uma diminuída no ritmo. E aí o time do Rio Grande do Sul chegou a fazer 3 gols e quase empatou o jogo. Mas ficou Jack 4-3. Com a vitória, o tricolor passa para as quartas de final, onde vai enfrentar o Corinthians. E os resultados da Série B do Brasileiro: Figueirense perdeu para o Oeste por 2-1, lá em Florianópolis. São Bento perdeu para o líder Bragantino por 3-0. Botafogo de São Paulo 4, Ponte Preta 1, Paraná 2, Curitiba 0, Operário 1, Brasil de Pelotas 2 e Cuiabá 0, Londrina 1. Hoje já temos jogos da 27ª rodada, CRB e Sport e São Bento e Vila Nova às 8 horas da noite. E para finalizar, Osni, os resultados da Primeirona Joinville deste final de semana: Juventus 2, Estacaville 1, Morro do Amaral 0, Tamandaré 1, Itinga 3, Pirabeiraba 0, Paraíba 2 e América 1. A classificação para a segunda fase ficou Tamandaré e Morro do Amaral do Grupo A. Já estão classificados para as semifinais da Primeirona. E o Grupo B ainda joga no próximo final de semana para definir os seus semifinalistas, Osni. E pela Copa do Mundo de Vôlei masculino, o Brasil fez a sua partida mais difícil na madrugada de domingo, né? Ganhamos, porque é lá no Japão, né? Os jogos, então, aqui os horários são bem malucos, assim, né? O Brasil ganhou do Irã mesmo assim. Ganhou o primeiro set por 27-25. Aí perdeu o segundo set por 25-21. Mas se recuperou mesmo assim num set difícil. Ganhamos do Irã por 27-25 e 25-22. Difícil, hein? Mas 3-1, que significou ainda a liderança e o 100% na competição. O Brasil só perdeu 2 sets até agora, hein? Em 5 jogos. Em 5 jogos só perdemos 2 sets, 100%
né? E agora o próximo jogo vai ser na madrugada de quarta-feira, depois de amanhã, às 2 da manhã, quando o Brasil joga contra a Argentina, clássico sul-americano. Eu tinha falado da Argentina, que me surpreendeu na abertura, quando ganhou dos Estados Unidos. Imaginando a Argentina ganhar dos Estados Unidos no vôlei masculino é algo, né, quase que inusitado, né? Mas não foi a vitória por 3-2, chamou a atenção a forma de jogar. Mas a Argentina não manteve aquilo, né? E nos jogos seguintes acabou até perdendo o jogo, perdeu para a Itália, por exemplo, que a Itália está muito ruim também, né? A Itália está ruim, não é mais aquela geração fantástica no vôlei. Mesmo assim, ganhou da Argentina por 3-2. E aí mostra que a Argentina não manteve aquele padrão de abertura, aquele padrão da estreia. A princípio, o Brasil é franco favorito. Na classificação, e é um campeonato de pontos corridos, o Brasil é líder com 100%, né? Então o Brasil tem 15 pontos. Os Estados Unidos vêm em segundo com 13, só em função daquela derrota para a Argentina na estreia. 13 pontos em segundo lugar. A Polônia, que ganhou da Itália por 3-0 no clássico europeu, tem 12 pontos. O Japão, país sede, é o quarto colocado com 9, aí já mais para trás, né? E a Rússia é a quinta colocada com 9 pontos. São os 5 primeiros colocados aí no Mundial, que ainda tem chances, né, de ganhar o título da competição, mas o Brasil é favorito. Né? Se ganhar da Argentina quarta-feira, que é o que se espera, novamente às 2 da manhã, talvez o Brasil aí vá para os últimos jogos, né, com o título já se encaminhando. Tá para isso, quem sabe, né? São 8h53, faltando 7:09. Temperatura em Joinville é de 18 para 19 graus, tempo feio, chovendo, chuviscando, uma segunda-feira com um jeitão de segunda. Convidando você para estarmos juntos novamente aqui amanhã, se Deus quiser, para mais uma edição do Jornal da Manhã, parte local. Uma boa semana, boa segunda. Até amanhã, bom dia. Você ouviu na Jovem Pan. Jornal da Manhã. Jovem Pan News Joinville. 1250 kHz.